Eu estou representando a minha mãe, uma senhora de 84 anos que fraturou o fêmur e está internada desde o dia 4 e até agora nenhuma providência para essa cirurgia. Aí foi o que me trouxe aqui para entrar com uma ação pedindo, devido à idade dela, que já é bem avançada, e há uma fratura, né? Não pode ficar esperando tanto tempo. Ele não deu, por isso é que nós estamos aqui fazendo um novo ofício, cobrando a resposta do hospital agora. Caso não obtenham a resposta, eu tenho que fazer 3 orçamentos na rede particular, trazer novamente para entrar com uma ação contra o hospital. Aí eles vão fazer uma avaliação e entrar novamente com a ação contra o hospital, já pedindo uma resposta ou então cobrando do hospital uma cirurgia na rede particular. O país enfrenta dificuldades sociais e econômicas muito graves que impactam diretamente no financiamento do sistema público de saúde. Recentemente, o Congresso Nacional editou uma legislação que controla os gastos públicos em saúde. Cerca de 3/4 da população brasileira é exclusivamente dependente do sistema público de saúde e 1/4 é usuário do sistema de saúde suplementar, ou sistema de saúde privado. Os problemas que levam as pessoas a buscarem a Defensoria Pública são bastante variados. Há problemas de desabastecimento da rede de assistência farmacológica, uma ausência de medicamentos que o Estado tem a obrigação de fornecer e não fornece em razão da escassez de recursos econômicos ou de problemas relacionados à insuficiência da gestão administrativa, assim como há outros problemas que envolvem o acesso a leitos de UTI, o acesso a cirurgias, o acesso a tratamentos contra o câncer, por exemplo. Foi a respeito de eu fazer uma cirurgia, né? Tirar a bolsa da colostomia. Tem muitos anos, está com 2 anos e 6 meses. Estou correndo atrás para tirar e o médico só empurrando. Tira hoje, tira amanhã e nunca tira, né? Mas pede exame e o exame vence tudo e nada sai. E a bolsa está me perturbando muito, né? A pele da gente fica muito sensível, tá qualquer hora assim, tipo arrancar a pele. Mais rápido, porque eu já fiquei internada esse mês agora passado, me internaram, né, para me fazer. Passaram mais na frente, nunca consigo fazer a cirurgia. Eles falam que é porque falta, né, material, falta muitas coisas. Aí só esperando e nunca sai. Obviamente isso enseja um custo bastante expressivo, né? O Sistema Único de Saúde é talvez a mais relevante política pública universal de acesso à saúde do planeta. No campo da saúde privada, o principal grupo populacional que tem dificuldades no acesso aos contratos e à cobertura de planos de saúde é o da população idosa. E normalmente elas têm especial dificuldade de acesso aos contratos porque o custo de contratação é muito alto. Por outro lado, no campo da saúde pública, eu percebo que há uma especial dificuldade de acesso à saúde em 2 grupos populacionais. O primeiro é o da população pobre, que ainda é vítima de doenças típicas da pobreza. Por outro lado, o grupo populacional das pessoas que possuem doenças raras também também possuem um acesso precário à saúde pública. O acesso à saúde, na minha opinião, ele é primeiramente um acesso simbólico. E até no conceito do que é saúde para cada grupo, não só socioeconômico, mas étnico-racial, gênero, sexualidade. Então, a noção do que seja saúde e do que seja o contrário da saúde varia muito nos diversos grupos sociais. Pela primeira vez, nos últimos 2 anos,
Pessoas com esclerose múltipla, por exemplo, que é o meu diagnóstico, estão tendo muitos problemas para acessar medicamentos de alto custo, via Estado. E a gente está tendo várias pessoas que não estão tendo acesso a medicamento, que estão precisando judicializar cada vez mais, tanto para conseguir vagas em unidades de terapia intensiva, quanto para conseguir medicamentos de alto custo, exames e uma série de coisas. Dificilmente você vai procurar o sistema de saúde, porque já tem uma visão da população de que o sistema de saúde pública é de difícil acesso e demora muito, tem uma temporalidade que não caminha junto com a necessidade. E aí, quando a pessoa pode, minimamente, ela vai preferir um plano de saúde, ainda que com uma cobertura pequena. Nessa contratação de planos de saúde, os planos de saúde também, eles são muito caros. E o atendimento também não é tão bom. Ou seja, nós temos um sistema de saúde público que não é bom, mas bons médicos estão lá, muitos médicos excelentes, com ótima formação estão lá. Então, para que a pessoa tenha acesso a esse médico é muito difícil, porque é muita gente, a fila é enorme, para você conseguir uma consulta é difícil. Então, o que acontece? A remuneração desses médicos não é boa, porque o Estado não paga tão bem. E aí existem os planos de saúde, que também eles primam pelo lucro, cujo foco efetivamente é o lucro. Nós temos que respeitar as empresas e as empresas têm que ter lucro. A crise econômica ela afetou tanto o setor público da saúde quanto o privado. No caso dos planos de saúde, entre 2015 e 2016, a gente teve 3 milhões de beneficiários de planos de saúde que deixaram de ter esses planos. E aí acaba pressionando cada vez mais a saúde pública, porque ela tem que assistir essas pessoas que antes tinham plano de saúde. A grande questão é que o sistema suplementar ele acaba sendo financiado por recursos públicos via renúncia fiscal. Então, quem tem um plano de saúde, uma empresa que concede plano de saúde para os seus trabalhadores, elas têm isenções fiscais. E se a saúde suplementar ela se autofinanciasse especificamente com os recursos próprios, sem isenção fiscal, é um direito da pessoa querer ter plano de saúde ou não. O problema é que para esses planos está indo o recurso público. O tipo de cobertura desses planos de saúde e da saúde pública é bem diferente. A saúde pública, ela acaba tendo todos os componentes, né? A questão da reabilitação, a questão da prevenção e da promoção à saúde. Enquanto que os planos de saúde, eles têm um foco essencialmente de reabilitação. E quando a gente tira recurso da saúde pública, né, com essas isenções fiscais, para transferir para os planos de saúde, a gente está trocando um sistema que ele é bem mais complexo e bem mais completo na sua oferta de cuidados de saúde por uma assistência à saúde mais restrita. Então, quando a gente pensa numa sociedade mais igualitária, né, não sei se os planos de saúde são a saída para a gente conseguir esses objetivos. A judicialização da saúde não é em si um fenômeno positivo. O ideal seria que planos de saúde, operadoras de planos de saúde, cumprissem o seu papel contratual e provessem a cobertura a que se obrigaram perante os consumidores e que o poder público, na medida em que assume para si a função de garantir o acesso universal, integral e igualitário à saúde, cumpra adequadamente essa função. A judicialização da saúde permite ao gestor o reconhecimento desse problema sistemático de acesso a um determinado tratamento. Portanto, nesse contexto de violação sistemática ao acesso à saúde, é um mal necessário para que as pessoas possam acessar esses direitos. Eu já precisei judicializar, né? A terapia básica para a esclerose múltipla, nos episódios de agudização da doença, na forma surto-remissão, que é a minha, é pulsoterapia com corticoides. O que o meu organismo tem baixíssima resposta e tolera muito mal. O meu estado clínico piora muito. Eu vivi muito tempo sem diagnóstico, porque para nós que somos de famílias pobres, de bairros pobres, só quando os sintomas realmente estão tirando você do trabalho é que você dá atenção para eles. Em geral, você vai para o plano de saúde com cobertura parcial, porque tem doença pré-existente, mas eu tenho tido uma boa experiência. Meu plano de saúde
não é barato. Eu recebo auxílio de redes de apoio para ter um plano um pouco mais sofisticado, de acordo com o meu diagnóstico. A judicialização da saúde é um tema hoje que está palpitando nos tribunais. Eles começam também, o próprio judiciário começa a reavaliar, porque o Estado também não pode ser um fornecedor de tudo. Os planos de saúde foram bombardeados também de ações para que fossem concedidos medicamentos. Aqui no escritório, por exemplo, nós já tivemos várias ações judiciais em que os nossos clientes iam no plano de saúde e o plano de saúde vetava aquele determinado tratamento ou então vetava um determinado medicamento. São empresas que estudam todos os mecanismos de forma a obter maior rentabilidade em tudo que eles podem fazer. Então, por exemplo, eles analisando em alguns aspectos, você pode pegar assim, o plano, ele pode estudar aonde ele pode remunerar menos o médico para que ele tenha um lucro maior. Ou ele estuda aonde ele pode pagar menos imposto e criar uma formatação de forma que ele diminua o imposto que ele paga e tenha mais lucro. Ele pode contratar pessoas mais jovens ou pessoas menos qualificadas para ele ter mais lucro e gastar menos. Eu tenho um caso aqui no escritório em que o paciente queria fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia para tireoide. Aí o plano não atendia aquele médico X e queria que esse paciente fosse feito a cirurgia num outro hospital com o médico Y, certo? E ela, não quero, eu quero fazer com o meu médico. Ela teve que pagar por fora o médico dela e depois entrou com a ação contra o plano. Em alguns casos ganha-se, em outros casos se perde. Hoje a condição é pela minha filha, a Giovana, que ela nasceu com uma doença congênita e necessita de hidroterapia. E o convênio, a princípio, já negou. É o AMIL, então eles já negaram. Mas eu não vou desistir. Minha esposa ligou, eu falei, o que eles falaram? Não cobrem. E o reajuste no convênio só vem subindo. Assim, a princípio eu acho muito errado da parte deles. Por quê? Porque a gente, a minha família toda está no meu plano de saúde pela empresa. E assim, nem uso, eu mesmo evito usar meu plano, eu quase não uso, mas só de última coisa. A minha outra filha mais velha não usa, só uma vez no ano tem check-up também. E assim, eu pago certinho, o convênio se nega. Eu procuro o convênio porque eu estou precisando, não é por luxúria, é porque eu necessito. Então eu já pago para isso. A questão da judicialização, tem autores que dizem que ela é benéfica para a população, porque ela reconhece que tem direitos em saúde e ela vai ao judiciário quando ela não consegue administrativamente. Já outros dizem que a judicialização é bastante prejudicial, principalmente para a gestão, porque ela acaba dando uma imprevisibilidade de orçamento e tirando dinheiro daquelas ações que já são pactuadas nas políticas públicas. Efeito negativo da judicialização, que ela acaba transferindo para o judiciário uma decisão que muitas vezes é clínica. E o judiciário ele não consegue fazer essa análise completa, né? Porque ele tem o seu conhecimento jurídico e não conhecimento na área da saúde. Então, ela tem sido prejudicial no sentido da gente estar delegando uma decisão que é das políticas públicas para o judiciário. Se por um lado há necessidade de cumprimento da ordem judicial, por outro lado, ao se lidar com recursos escassos, o cumprimento dessa ordem judicial priva um outro indivíduo do acesso a esse mesmo recurso. Essa é uma questão profundamente dramática, talvez a mais dramática no contexto da saúde pública e da judicialização na saúde pública, né? E, bom, a forma adequada de resolução desse problema é a expansão de leitos de UTI e a contratação de mais profissionais para operá-los, mas enquanto isso não acontece,